Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou aqui testando esse recurso do Google Keep, tá? Que é um recurso aí de criação de nota, para a gente debater aqui, pensar em alguma coisa, tá? E enfim, ir desenhando também, beleza? Eu espero que ajude vocês aí. Cara, vou fazer esse vídeo mais como um vídeo livre, tá? Eu tô sem roteiro aqui, tô sem nada programado, vou fazer alguma coisa livre aqui. Espero que fique legal o formato. Vai ser o que tiver vindo aí dentro da minha cabeça, tá? Bom, eu pensei em fazer aqui, cara, um pouco de conceito de pivô, né, da movimentação, botar um pouco de conceito também de médias móveis, tá? Então, por exemplo, pivô, né, é o conceito... Eita, a câmera saiu, peraí, deixa eu ver se eu consigo botar a câmera aqui novamente. Aqui, será que ela não fica fixa? Que estranho, né? Bom, vou deixar sem a câmera mesmo, tá? Deixa eu testar aqui alguma outra caneta. De repente essa fica melhor? Fica. Para apagar. Ah, legal. Tá, eu tô testando aqui, tá, pessoal? Bem na hora aqui mesmo. Vamos lá. Cara, conceito de pivô, né? Preço movimenta para cima, preço recua, preço tenta movimentar para cima novamente. Aonde ele recua aqui, não me importa. Pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, aqui, tá? Normalmente vai ter alguma coisa aqui dentro dessa pernada de alta que é interessante a gente estudar para ver onde que ele retrai aqui, tá? E aí pode ser uma retração de Fibonacci, pode ser algum gatilho, pode ser algum pavio que entrou fluxo dentro dessa pernada de alta aqui. Tá? E quando o preço recua, ele para nessa região para tentar subir novamente. O que acontece? O que é um pivô? Né? O pivô é aquele conceito de expansão, retração, nova expansão, rompendo o topo anterior. Beleza? Esse é o conceito clássico de pivô que vocês já conhecem, que é estudado, blá, 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 blá. Beleza, pessoal? Esse é o conceito clássico de pivô. Aqui é um topo, aqui é um fundo, e aqui ele vai tentar fazer um novo topo dentro dessa região aqui, tá? Ou não. Por quê? Porque esse pivô ele pode falhar, e eu vou colocar aqui em vermelho, que é a tentativa da ruptura desse topo aqui, e o preço retornar para baixo, tá? E aí ele monta uma estrutura mais complexa, beleza? Que pode ser um topo duplo, que pode ser um canal. Se você for parar para pensar, o que é um canal? Um canal são falsos rompimentos. Olha só, isso daqui é um falso rompimento desse topo aqui. Essa nova faixa aqui, esse novo topo, é um falso rompimento. Beleza? Esse novo topo é um falso rompimento desse topo aqui. Por quê? Porque o rompimento, quando ele é bem sucedido, ele tem que movimentar. Então, ele é uma retração e uma expansão que movimenta o preço. Ou seja, que ele ganha essa região aqui do topo anterior. Beleza, pessoal? Deixa eu apagar. Limpar a página, olha que legal. Aqui, pá, tal. Legal? Então é isso. Vou deixar aqui pequenininho, tá? Conceito de pivô. Criando um novo fundo. Legal? Isso aqui pode ser visto em qualquer tempo gráfico de vários jeitos. Beleza? Essa retração ela pode ser em forma de retângulo, ela pode ser em forma de bandeira, ela pode ser em forma de vários... tem vários formatos que podem acontecer. Beleza? Bom, deixa eu pensar aqui em outro conceito. Isso se aplica para a baixa também. Vou desenhar aqui para a gente também. Tá aqui, retraiu, expandiu de novo, rompendo essa região. Beleza? Tá, vamos falar um conceito rapidinho que é um conceito de wedge, tá? No caso, vamos falar de uma wedge para baixo, que no caso ela reverte para o alto. O preço vem caindo, ele faz um recuo, ele cai de novo, ele não consegue expandir muito, ele recua novamente pela segunda vez e ele tenta pela terceira vez romper esse fundo anterior. E ele não consegue. Beleza? Então aqui a gente tem uma, duas, três. Nessa terceira tentativa, essa tentativa, ele é caracterizado ao wedge, tá? Conceito do All Brooks. Beleza?
passa uma linha aqui, ele cria uma espécie de canal invertido, onde ele tem 3 fundos mais baixos, tá? Porém, qual que é a ideia, né? Qual que é o conceito, né? Pensando em preço, tendo em vista que gráfico é tudo um desenho, tá? Qual que é o conceito? O preço ele tentou vir aqui, nessa região, e teve compra. Ele veio aqui nessa região, primeiramente, e teve compra. Por que que ele vai vir nessa região e não vai ter compra? Se aqui teve e aqui teve. Essa é a ideia. Qual que é outro pensamento também? É que o preço está perdendo força da queda. Vamos dizer que essa queda aqui, ela está vindo lá de cima, tá? Lá do início da minha seta aqui. Beleza? Está vindo daqui. Aqui ele perdeu força no 1, ele perdeu força no 2, ele perdeu força novamente aqui no 3. Beleza? O que, que a gente quer esperar aqui? A gente quer esperar, vou colocar em verde, a gente quer esperar aqui algum candle interessante que mostre uma potência de compra dentro desse tempo gráfico, tá? Falhando esse fundo aqui anterior do 2. Por quê? Porque a gente quer pegar essa movimentação de alta ou mais. Beleza? Porque normalmente a wedge ela reverte o preço com mais força. Porque se ele tentou uma vez, na segunda também não foi, e na terceira tende a ir mais fácil. Beleza? Então, o que, que a gente gostaria de assistir aqui? A gente entrou, então vamos supor que a gente fez uma entrada aqui nesse ponto, a gente vai colocar o stop logo abaixo, e a gente vai ter como primeiro alvo essa região do topo anterior, aqui. Outro alvo no segundo topo. E a gente pode observar esse preço rompendo. Opa! A gente pode observar esse preço rompendo a região desses topos anteriores para endereçar uma nova estrutura que pode ser uma alta. Beleza? Mas o importante é que a gente esteja dentro desse movimento em amarelo. Tranquilo? Com risco aqui, com entrada aqui. Primeiro objetivo, segundo objetivo, nesse caso, nesse exemplo. E aí a gente vai ter que buscar coisas lá para trás para ver aonde que o preço pode parar por aqui. Beleza, pessoal? Esse é um conceito de wedge. Serve também no movimento de alta. Então o preço ele vai subindo, recua, ele sobe de novo, recua, não consegue romper esse topo. Ele sobe de novo, recua. Então aqui a gente consegue montar uma linha, ó, de 3 topos, beleza? Caracterizando esse ponto aqui em vermelho, uma wedge. Beleza? A nomenclatura é assim, ó, pessoal. Deixa eu escrever. Wedge. Beleza? E aqui então a gente busca a entrada nesse ponto em vermelho, stop no alto, alvo primeiro, segundo e vai buscar alguma coisa para trás para poder buscar aqui um alvo final, porque isso pode ser um movimento de inversão. Beleza? Normalmente a wedge é uma figura de inversão de tendência. Então a gente vinha aqui numa tendência de alta, né? Aqui, ó, essa primeira pernada, tal, recua, tal, sobe e vai. Aqui esse ponto ele tende a inverter a tendência ou lateralizar. Beleza? Esse é o conceito da wedge. Deixa eu pensar em outra coisa aqui para a gente poder tocar. Gerenciamento de risco, vamos falar rapidinho? Será que tem como escrever aqui? Não, né? Tá, não tem. É só
É só desenho, pelo que parece. Tá, aqui tem mais cores, legal. Tá, vamos falar um pouquinho aqui de gerenciamento de risco, cara. GR. GR. Desculpa a letra feia. É para ser rápido. 1R é igual 1 risco, que é igual quanto posso perder nessa operação. Quanto eu posso perder dentro de uma operação é o meu R. Ah, qual o prazo operacional? Não importa. Se você está operando no gráfico de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, 60 minutos, de um dia, você vai ter um R. Sempre que você entrar dentro de uma operação, você tem que ter um R definido. Como eu descubro o meu R? Depende dos seus parâmetros de gerenciamento de risco. Muitas pessoas consideram 1% do capital total, 2% do capital total. Beleza? Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho aí 100 mil reais. Tá? Eu tenho 100 mil reais para operar, independente do prazo operacional. Beleza? Aí você vai ter que se especializar, estudar e etc. Tudo mais. Vamos supor que o cara ele tem 100 mil reais para operar num gráfico de um dia, operações de swing trade. Pode ser? Beleza. Então, 1%, e ele quer assumir, ele não gosta do 2%, ele acha que é muito por operação, ele quer assumir 1% de risco por operação. Logo, ele pode assumir R$ 1.000. Vou botar aqui, ó. Né? Ou 1.000x, 1.000 moedas, 1.000 o que for. Pode ser dólar, pode ser qualquer coisa, tá? Tanto faz isso daqui. Ele assume 1.000 se ele tem 100. Vou botar aqui, ó. C igual 100. C de capital é 100. Logo, 1% ele quer. 1% por operação. Logo, ele encontra 1.000. Beleza? Então, cada operação dele, cada R é igual a 1.000. Beleza? Então, agora, ele vai ter que estruturar o operacional dele baseado nisso. Vamos supor que ele tenha um operacional de 1R. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá, pessoal? 1R para 3R. P de perde, G de ganha, tá? Ou vamos botar em inglês. Aqui, ó. L de loss barra G. Pô, que G feio. Meu Deus. G de gain, tá? Vamos lá. G de gain. Então ele tem 1R para 3, ele pode ter 1R para 2, ele pode buscar 1R para 1, ele pode buscar 1R para 10, beleza? Ele pode buscar 1R para 5. Tudo isso aqui vai depender do operacional do cara. Beleza? Quando a gente fala, por exemplo, 1R para 10, ele vai estar colocando em risco 1.000 para buscar 10.000. O que isso significa? Isso significa que ele pode ter 10 loss e 1 gain. Então ele pode aqui ter 10 loss, 1 gain. E ainda assim, ele vai ter o 0 a 0. Beleza? O que dá para tirar? Quanto menor for essa proporção daqui para cá,
Quanto menor for essa proporção, por exemplo, aqui, maior mais taxa de acerto necessária. De acerto. Beleza? Então, se eu tenho 1 para 1, e eu acerto 50% das operações, o que vai acontecer comigo? Ou eu vou ficar no zero, ou eu vou ficar em cenário negativo. Beleza, pessoal? Agora, se eu tenho 1R para 10R, que é o caso ali mais alto que eu coloquei nessa situação, e eu tenho 50% de acerto, isso é extremamente rentável. Beleza? Porque quando eu perder, eu perco 1, quando eu ganhar, eu ganho 10. Aqui, quando eu perco 1, quando eu perco, eu perco 1, e quando eu ganho 1. Então, isso daqui me leva para o empate, isso daqui me leva para o game, para vitória. Beleza? Então, qual que é o jogo? O jogo, pessoal, é você entender qual... Vou botar em vermelho aqui, em amarelo aqui, para dar atenção. Qual é a proporção de loss e gain que é adequada para o seu ponto de vista, tá? Para o seu... Deixa eu tentar fazer uma coisa, pessoal. Aqui, aqui. Se eu aumentar aqui, eu consigo, eu quero aparecer. Aí, aqui dá, mas não fica tão bom, né? Beleza. Aqui. Beleza. Então, vamos lá. Se eu quero... Tá? Se eu quero ter um bom gerenciamento de risco, eu preciso conhecer qual é a proporção de risco e retorno que eu consigo aguentar no meu emocional, na minha personalidade, na sua personalidade. Beleza? Por quê? Porque vai ter gente que não se importa de perder, de repente, no caso desse exemplo, não se importa de perder 1.000, 2.000, ó, vamos botar aqui, ó, botar em vermelho aqui, ó. O cara perde 1.000, perdeu 2, 2.000, perdeu 3, perdeu 4, perdeu 5, perdeu 6, perdeu 7.000. E aqui ele ganha uma, que é 10k. Isso daqui vai dar 3k para cima, 3k positivo nessa conta aqui. Beleza? Então, assim, o cara ele perdeu 7 vezes e ganhou uma vez. E tá confortável com isso? Porra, e o operacional funciona? Perfeito. É isso. Entendeu? Ele tem que replicar. Agora, se o cara ele é um cara que se importa de perder, né? Vamos botar para cá. Ele se importa de perder 7 vezes, ele não aguenta, digamos assim, ele fica ansioso, ele, enfim, não gosta de estar exposto a 7 vezes, mesmo sabendo que quando ele ganhar, ele vai ganhar 10, ele pode buscar uma relação de risco-retorno um pouco menor. Por exemplo, 1 para 1. Só que aí ele vai ter que buscar uma operação, um tipo de operacional que traga uma porcentagem de acerto maior. Então, por exemplo, se ele tem um operacional de 1 para 1, ele perde uma, perde duas, perde 3, ganha uma, ganha duas, ganha 3, perde uma, ganha uma, ganha duas, ganha 3. Esse aqui considerando um operacional de 50%, tá, de chance de acerto, isso daqui é rentável para ele, pô. Entendeu? Por quê? 3, 4, ele perdeu 4.000 para ganhar 6.000. Logo ele tem 2k positivo. Beleza? Nesse caso, ele ganhou, né? Ele teve operações fechadas no verde mais vezes do que esse primeiro caso,
beleza? Só que o retorno dessas operações foi bem menor do que o retorno dessa única operação, desse caso inicial aqui, beleza? Aí que mora a diferença, aí que o trabalho digamos assim, de autoconhecimento, quando falam de trabalhar a parte psicológica, parte emocional, parte mental, etc., é tudo por causa disso. Isso daqui, querendo ou não, é a raiz. Por quê? Porque tudo vai depender do gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco vai depender do operacional, porque vai ter um operacional que ele não encaixa, não tem como, é outro jogo, é outra coisa, entendeu? Por exemplo, um operacional de 1 para 10 é uma coisa, um operacional de 1 para 2 é outra coisa, entendeu? Pode ser similar, de repente na entrada, o stop um pouco mais reduzido e tal, até pode ser, mas o backtest é diferente, o comportamento que você tem que ter ali, de repente, durante a operação é diferente, entendeu? Você tem que entender que aqui, nesse exemplo aqui de 1 para 10, o cara ele vai perder várias, ele pode, né, na verdade, normalmente ele vai perder várias vezes, antes de ganhar uma, entendeu? E quando ele ganhar, vai suprir as vezes que ele perdeu e ele tem que estar bem com isso, tá? Do mesmo jeito que um operacional aqui de 1 para 2, 1 para 1, o cara pode vir fazendo isso daqui, ó, pá, pá, sequência de vitórias, pum, pum. Por quê? Porque a porcentagem na taxa de acerto dele é um pouco maior. Agora, uma coisa que poucos falam é esse modelo de gerenciamento de risco, onde você vai ter um loss maior do que o seu retorno, tá? Deixa eu botar aqui, por exemplo, aqui um R para meio R e um R para 0,3R, por exemplo, tá? Aqui nesse caso, e aqui nesse caso, ele vai estar trabalhando com retorno, risco-retorno negativo, que normalmente chamam, tá? Por quê? Porque quando ele perde mais do que quando ele ganha. Logo, ele precisa ter uma taxa de acerto maior. A mesma coisa aqui. Quando ele perde 1. Quando ele ganha 0,3. Logo, ele tem que acertar mais vezes. Isso aqui normalmente é visto em estratégia de scalp. Tá? Tanto esses dois modelos aqui, em estratégia de scalp. Por quê? Porque às vezes o cara, vou colocar um exemplo do mini índice futuro. Tá? O cara coloca lá um stop de 400 pontos. Tá? Para stop, botar aqui, ó, stop. Para ter um retorno, de repente, ali de 130 gain. Beleza? Algo assim. Ou, para ficar mais redondo, um stop de 300 para um gain de 100. Algo assim. Ou um stop de 500 para um gain de 250. Beleza? O que ele tem que buscar aqui? Se ele perde mais e ganha menos do que perde, ele tem que buscar uma taxa, uma porcentagem de retorno maior. Por quê? Porque se ele entra aqui dentro dessa mesma taxa de 50% que a gente falou, ele vai estar tendo um prejuízo absurdo, tá? Vamos supor lá naquele exemplo lá de 1000, tá? No exemplo de 1000. Nessa situação, ele ganhou, ele arriscou 1000, vai tentar buscar ali por volta de 280, vou botar aí 300, vai. Beleza? Nesse caso, ele tem que ganhar várias vezes para poder pagar um loss. Logo, a taxa de acerto dele deve ser maior. Por outro lado, como a proporção dos pontos que ele perde é maior, ou seja, o stop dele vai ser desse tamanho, o alvo dele vai ser desse tamanho. Beleza? Estou olhando aqui na câmera fazendo com a minha mão, beleza? Ele vai ter um stop maior e um alvo menor. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ele acerte mais vezes. Que ele acerta mais vezes, o que vai acontecer? Vai aumentar a porcentagem de taxa de acerto. Beleza? Isso é outro modelo operacional também, tá? Isso aqui é outra história também. Beleza? Agora,
Vamos pegar dois extremos. Vamos pegar aqui um R para 10R. E vamos pegar aqui um R para 0,3R. Opção 1. Opção 2. Aí tu me diz, qual que você se sente mais confortável? Qual que você se sente mais confortável de trabalhar? E por quê? No caso aqui você aposta 1.000 para ter um retorno de 10.000, podendo errar mais vezes, podendo, se permitindo ter uma taxa de acerto inferior, uma porcentagem baixa. E aqui você coloca 1.000 em risco para ter um retorno de 300, acertando mais vezes, tá? Aí aqui é você. Porque é você que tem que pensar nisso. É você que tem que descobrir isso. E às vezes o tempo que vai te dizer qual modelo que você se encaixa melhor. Quanto tempo você tem disponível? Quantas operações de 1 para 10 dentro do prazo e do modelo operacional ou do ativo que você opera? Quantas você consegue enxergar dentro que você consegue praticar? Ou quantas dentro desse que você consegue praticar? Quanto tempo você tem para esperar isso daqui acontecer? Quanto tempo você tem para esperar essa daqui acontecer? Se você perde 10 vezes aqui, como você reage? Se você perde 3 vezes aqui, como você reage? Beleza? E aí aqui é particular, é individual. Tudo isso daqui, sabe o que, que os dois em comum precisam ter? Algumas coisas. Estudo, disciplina para seguir o que foi planejado. Técnica, que é atrelada ao estudo. Beleza? E aqui, disciplina, para acreditar na técnica. Beleza, pessoal? É isso, um pouquinho aí de gerenciamento de risco também. Acho que ficou bem legal. Deixa eu pensar. Vou apagar, tá? Não vou deixar isso aqui não. O que mais que a gente pode falar? Falamos dos pivôs, falamos um pouquinho de gerenciamento de risco, tá? Média, um pouquinho de média, vamos, rápido, uns 5 minutinhos de média. Média mais usada, 20. Depois, 8 ou 9. Depois, 50. Depois, 100. Depois, 200. média, móvel. Tipos, exponencial e aritmética. Diferença, exponencial, dá mais importância e peso para os últimos candles, para os últimos tempos, para os últimos dias, para os últimos minutos, enfim, para os últimos candles. Aritmética, coloca peso igual em todos os candles, desde o início da contagem, tá? Conjunto de médias. As médias elas vão ter aqui ó, o preço subindo, por exemplo, finge que isso são candles. Tá? Isso são candles. E aqui é a média. Média de 8 e 9. Ela vai estar mais em amarelo, tá? Amarelo. Ela vai estar normalmente mais colada aos preços. Beleza? Muitas vezes até dentro do preço. Tranquilo? Média de 20 em azul.
ela vai estar um pouco mais afastada do que a média de 9. Ela vem por baixo, normalmente, da média de 9. Vai acontecer das médias se embolarem? Vai. Tá? Algo assim, pessoal. Média de 50, em vermelho. Vai vir ainda mais por baixo. Beleza? E a última? Última não, tem mais duas. Vamos botar aqui 100 e a 200. Vai seguir a mesma história, pessoal. Ela vai ser uma média que ela vai estar ainda mais abaixo. Tem esse espaço. Opa, deixa eu ver se eu consigo apagar. Mas enfim, porra, limpei a página. Gera um espaço entre a média. Então, ó, fazendo um desenho rápido aqui, ó. Pá. Essa é a 200. Essa aqui é a 9. 98. Essa aqui é a 20. Essa aqui é a 50, tá? Tudo isso vai gerar um espaço entre as médias. E o preço ele vai estar trabalhando por aqui. As médias elas indicam, elas apontam o que aconteceu nos últimos candles. Qual que é a direção que o preço caminhou antes, beleza? Precisa usar todas as médias? Não. Escolhe algumas que você se identifica mais. Você vai entender, claro, se o operacional for dentro, né, encaixado dentro de médias. Médias elas servem para um operacional, para operacionais específicos, tá, pessoal? Então você vai escolher ali um conjunto de médias, ou entender a média que melhor se adequa dentro do seu operacional. Por exemplo, se você vai operar um operacional com operações mais longas, de repente você vai começar por aqui, médias aqui, ou operações, né, de temporalidade média ou temporalidade longa, ou de repente de temporalidade curta, vai usar aqui a média mais curta e aqui a média de 20. Eu particularmente gosto da média de 20, beleza? 20 exponencial. Beleza? Técnicas, pessoal. Pô, você vai ver aí técnicas que utilizam média. Você vai ver Fibonacci dentro do mercado. Você vai ver... Depois a gente pode falar um pouco de Fibonacci, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo desse. Você pode ver aí... O que mais? Candle a candle, né? C a C. Vamos colocar assim. Candle a candle, que é uma derivação do Brooks, que usa isso e usa isso, beleza? Não usa Fibo no caso do Brooks. Fibonacci, puxar um negócio aqui dentro de Fibonacci. Retrações 618, 50, 78.2, se não estou enganado. Essa aqui é o menos uso, 50 e 618. Beleza? Se você puxar a ferramenta de Fibonacci aí dentro do seu gráfico, na verdade eu acho que é a expansão de Fibonacci. Outro dia a gente faz uma aula lá com o Profit. Mas enfim, é a ferramenta que ela vai vir assim, assim, assim. E aí que vai ter as três retrações. Pau, pau, pau. Aqui você vai puxar, botar em preto, um topo, né, um ponto de topo. E aqui você vai colocar a ferramenta até o ponto de fundo. Então vamos supor, a gente tem esse movimento de alta. Eu vou pegar o Fibonacci, eu vou colocá-lo, puxar daqui até aqui, até o topo. E eu vou encontrar as retrações no meio do caminho, beleza? Sendo a 61 a mais baixa, a de 50 é a metade desse tamanho, tá? Desse tamanho aqui, 50% é o 50%, e aqui é o 38. Beleza? Qual que é a ideia? A ideia, pessoal, é que o preço, ele ande, expandiu até lá, retraiu aqui, eu vou, de repente, ver alguma coisa acontecer nessa região, se não aqui nessa região,
de 50, se não aqui nessa região de 61,8. Essa aqui, a primeira retração, eu não gosto de usar porque ela normalmente é mais fraca. É um recuo um pouco mais fraco. Então, não considero normalmente. Aqui, ok, 50%, e aqui, ok, 618. Beleza, pessoal? Por quê? Porque eu quero ver o preço se refazendo aqui para jogar novamente para o alto. Buscando o quê? Primeiramente o topo anterior. E segundo, né, depois, deixa eu ver se sobe mais. Não, não sobe. Buscando alvos acima. Essa é a retração, pessoal. Isso que eu acabei de explicar é a retração. Você vai pegar uma pernada, vai ver aqui os pontos de retração com a sua ferramenta, vai ver o que acontece com o preço nos pontos de retração para uma nova pernada, para uma continuação desse movimento principal. Então, expansão, retração, nova expansão. Ah, não expandiu muito, falhou fundo. De novo, o que é isso? O edge. Entendeu? Ou expansão, retração, rompeu o fundo forte. O que é isso? Pivô. Beleza? Aí aqui entra também o Fibonacci para aplicação de alvos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui expansão, retração, nova expansão. E expansão forte, aonde vai parar? Não sei, vamos botar o Fibonacci para descobrir. É uma forma de você descobrir os alvos. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, vou puxar a ferramenta do fundo. E usando esse topo, eu vou colocar a minha primeira retração. Tá? Ou tem a ferramenta lá que já puxa direto. Você coloca fundo, topo, ela já dá as projeções para cima. Quais projeções? 38% dessa pernada de alta aqui, expandida para cima. 38. Segundo alvo. 50% dessa pernada de alta, expandida para cima. Terceiro alvo. 61%, né? Dessa pernada de alta aqui, ó, vou colocar em verde. Tá, pessoal? Para cima. Então aqui, primeiro, segundo, terceiro alvo. E tem mais ainda para cima, beleza, pessoal? Você pode expandir isso daqui 100%, 150%, 161% para cima. Todos são alvos de Fibonacci. Qual é o objetivo? Você ter um alvo, encontrar um alvo para esse movimento de alta aqui, da ruptura desse topo que formalizou o pivô. Então, qual que é a ideia? Buscar uma entrada aqui. Olha que legal. Você tem essa perna de alta, tem uma retração aqui. Vamos supor que essa é a 38, tá? Mais fraca. Você buscou uma entrada aqui, formou um padrão legal aqui, interessante aqui, tá? Mostrando retomada de preço para cima, com apoio da média na retração. Rompeu o topo aqui forte, fechou acima, vai buscar primeiro, segundo, terceiro alvo. Então aqui você teve esse risco, e agora a gente vai ligar toda a aula. Tá? Então aqui a gente teve um risco. Vou botar em amarelo. Vou botar em amarelo. Para. Vamos supor que o meu alvo era lá no 50%. Esse retorno. Que está aqui, né? Beleza? Então, por exemplo, aqui se eu tenho R, aqui provavelmente vai ser 1, 2, 3R. Então, eu considerei aqui dentro dessa operação 1R para 3 retorno. Ops. Beleza, pessoal? Isso é um exemplo, tá? Em que a gente colocou aí junto os conceitos que a gente conversou aqui, de pivô, de retração, de expansão, de média, de risco-retorno. Beleza? Bem consolidado aí os conceitos. Tá bom?
Bom, por hoje tá legal, por agora tá legal. Não foi nada estruturado, foi vindo da minha cabeça e eu fui falando com vocês. Eu espero que tenha agregado alguma coisa. A gente não usou gráfico em momento nenhum, foi uma aula mesmo desenhando. E eu espero que tenha ficado bacana aí, que tenham pegado algum conceito interessante. E depois, obviamente, a minha ideia é destrinchar isso em outros vídeos mais específicos, né? De risco-retorno, um vídeo específico aí de Fibonacci, um vídeo específico, de repente, das médias. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem o like aí, deixa a inscrição no canal, vamos para cima. E é isso aí. Tamo junto, um abraço, tchau, tchau.